Bom dia, pessoal. Vamos lá para mais um vídeo sobre as histórias, parte 2. Nada é tão ruim que não possa piorar. Então, no vídeo passado, eu falei para vocês que antes do diagnóstico da esclerose múltipla, eu já tinha um diagnóstico de doença de Crohn. E aí, foi 2007 do Crohn, 2011 a esclerose múltipla. Durante a esclerose múltipla, eu descobri que eu tinha tireoidite de Hashimoto, mas bem controlável, até os remédios ajudaram bastante nesse controle. Eu tive os anticorpos da tireoide bem alterados, mas depois normalizou os hormônios T3, T4, enfim. Mas sempre o anticorpo dava alterado. E, como nada é tão ruim que não possa piorar, esses anos a gente veio tratando. 2021 eu tive Covid. E assim, o laboratório tinham várias pesquisas que os pacientes de natalizumab, pouquíssimos, mas muito assim, mínimos, né? Quase aquele 0,2, ficavam mal, pegavam de um jeito que ficasse mal. E eu acabei tendo Covid e fiquei muito mal. Eu entrei nessa do mínimo, né? E eu tive que sair de casa com uma ambulância, com oxigênio. E, enfim, fiquei 10 dias bem ruim no hospital. Eu não tinha controle de esfíncter para nada. Então, eu não controlava xixi, eu não controlava cocô nesses 10 dias. Eu não conseguia me alimentar direito, porque você tinha que ficar sozinha no hospital. Eu acabei ficando no hospital público no Rio, que fui muito bem tratada pela maioria, mas sempre tem aquela maçã podre, né? E nos dias da maçã podre eu não tinha ajuda nem para comer, para nada. Então, assim, foram 10 dias muito difíceis, mas eu sempre pensando que eu tinha que tentar me alimentar, que eu tinha que fazer as coisas para poder sair e não me entregar. Foi super difícil, porque várias vezes eu tinha total sensação e consciência, né? Que a gente tinha um protocolo, assim, que era dado na época, de 7 dias, você não melhorar, a tendência do paciente ir a óbito. E eu chegando no sexto, sétimo dia, eu tive uma piora muito grande. E aí eu falei, pronto, né? Não tinha UTI, não tinha nada, vaga em lugar nenhum. Mas eu fiquei tentando fazer de tudo para que o meu corpo reagisse, né? Mas alguns dias desses 10 dias, eu acredito que uns 3 dias eu 3, 4 dias eu fiquei em off. Eu não lembro de absolutamente nada. E aí o que que aconteceu? Eu não tive surto da esclerose múltipla, mas eu perdi muito de massa muscular, então eu não conseguia ficar andando, eu não conseguia ficar muito tempo em pé. Eu desenvolvi uma asma na época, então eu tive que usar bombinha. E aí o que aconteceu? Eu não podia ficar em casa sozinha, eu falo para vocês que eu moro, né, sozinha, então eu tive que ir para Curitiba para poder ser cuidado pela minha mãe, meus irmãos, né, que eu tenho um irmão, uma irmã, enfim. E aí eu fiquei uns 2 meses, mas ele fazendo a minha fisioterapia, fazendo as coisas para recuperar, né. E aí, graças a Deus, eu recuperei, né. Eu falei: "Poxa, realmente nada é tão ruim que não possa piorar, né". Tive todos os cuidados para não pegar covid, eu só saía para trabalhar, eu saía de máscara o tempo inteiro, de álcool, enfim. Mas é aquilo, né, quando tem que ser, por mais cuidado que você tenha. E aí, enfim, me recuperei bem, voltei para o Rio, né, e aí voltei a trabalhar e tal. E aí esse ano surge, não, mentira, final do ano passado, 2024, eu começo a ter umas manchas na pele, umas coceiras, uma irritação na pele, e esse ano eu fui pesquisar mais a fundo. Ano passado eu fiz vários exames, biópsia para fungo, tudo deu negativo. E esse ano eu vou fazer uma nova biópsia agora em maio, mas tudo indica que eu estou com psoríase. Mais uma doença autoimune. É ou não é uma mulher bomba, hein? Então aí já desenvolvi, né, tireoidite Hashimoto, doença de Crohn, esclerose múltipla e agora, para completar, psoríase. Psoríase, na verdade, é uma doença autoimune que afeta a pele.
você vai escamando, tem várias características, né, vários tipos. A minha, por exemplo, ela não forma uma casca grossa, como é a maioria das psoríases. A minha, ela vai escamando a pele e ela faz umas lesões mais esbranquiçadas, mas sem a casca muito grossa. Mas é uma coceira infernal. E como nada é tão ruim que eu não possa piorar, essa suposta psoríase, que eu só vou confirmar de fato depois da biópsia, eu tô tendo artrite. E supostamente artrite psoríase, que é o que indica. Então eu tenho muitas dores articulares. Enquanto eu não posso começar o tratamento, que de fato ainda não tenho um diagnóstico, eu fico fazendo uma série de anti-inflamatório, apesar de eu não posso ficar tomando sempre, né? Então eu faço um ciclo, eu tomo 7 dias, tento ficar 15 dias, o máximo que eu puder sem. Mas como as dores começam a me limitar e eu trabalho muito com as mãos, né? Eu sou fisioterapeuta, mas eu trabalho com terapia manual. Então, eu não uso ultrassom, tênis, esses aparelhos. E aí as minhas mãos me incomodam demais, demais mesmo. E às vezes para pisar, enfim, tá acabando pegando algumas articulações. Mas tudo vai ser tratado assim que eu tiver o diagnóstico, né? Mas é isso, é para mostrar que a gente sempre pode piorar. Então, qual que é a... E nesse período eu vou falar assim, né, que nada é tão ruim, eu posso piorar e a gente tem que brigar com as emoções. Foi um período para mim agora início de ano mais difícil emocionalmente. Eu dei uma caída, né? Assim, fiquei triste com algumas situações de vida pessoal que estava passando e tal. E enfim, e aí acaba você, né, já vai ter a doença. A gente já tem na genética lá a questão de ter a doença, né? E aí, quando você tem alguma alteração emocional, a tendência é sempre a gente estar mais sugestiva a desenvolver essa doença, baixa imunidade, né? Enfim. Então, início do ano para mim foi um pouquinho difícil pessoalmente, né? A gente não é alegria o tempo inteiro, é o que eu falei em alguns shorts lá. As emoções são cíclicas, né? A gente não vai ser feliz 100%, a gente não vai ser triste e não deve ser triste 100%. A gente tem fases cíclicas, né? E aí eu tive um período um pouquinho mais difícil, que coincidiu de desenvolver mais ainda essas lesões da pele. Mas agora a cabeça já está no lugar, já estou investigando, já estou tratando, já estou nas minhas atividades. E é isso, é correr atrás. A gente tem um momento de tristeza na vida, várias situações vão ocorrer pessoais, de trabalho, até mesmo de saúde. A gente tem que aceitar, tem que viver aquele luto, aquela tristeza, mas a gente não pode deixar que isso dure para sempre, né? Então eu pelo menos eu tento aprender que a tristeza tem que durar muito menos do que a alegria, né? Então eu brinco que o meu luto tem no máximo 7 dias e depois eu tento de tudo, aí terapia, conversar com as pessoas, fazer atividade física, enfim, sair dessa situação. E graças a Deus consegui sair, estou aí na atividade física plena, voltei a pedalar, que eu já estava 2 anos sem pedalar, voltei a academia, que eu também não estava conseguindo ir por causa das dores da psoríase. Enfim, e é isso, é lutar cada dia contra nossos sentimentos, que é difícil, né? A gente quando recebe o diagnóstico de qualquer doença, né? Mas assim, a esclerose múltipla dessas quatro, para mim foi a mais difícil de fato, até por ser da área de saúde eu saber o que poderia desencadear, né? Mas é saber como lidar com essas situações, né? Ah, Vanessa, é muito fácil falar porque você não está cadeirante, você não ficou com sequela grande. Mas você já viu quantos cadeirantes conseguem fazer tantas coisas? Tá aí a Paralimpíada para a gente ver, né? Os atletas conseguem fazer muita coisa, serem extremamente independentes, né? Claro que todos vão precisar de ajuda. E eu aprendi que, assim, pessoas com doença, sem doença, um dia vão precisar de ajuda, né? Quando envelhecer, vai precisar de ajuda. Crianças nascem com problema. Então, assim, se a gente olhar para o lado, sempre vai haver coisas para a gente aprender, né? Vão ter pessoas numa situação mais difícil do que a gente. E é o que a gente faz com essa situação difícil, né?
ou eu viro vítima e vou ficar o tempo inteiro me lamentando, vendo, ah, meu Deus, né, eu queria fazer, não posso, ah, eu tenho esclerose múltipla, ah, eu vou tomar um remédio essa semana, então vou ficar uma semana sem trabalhar. E a pessoa às vezes não sente nada, né? Mas, enfim, é trabalhar contra essas tristezas, essas incertezas, né? A gente não sabe quando vai ficar dependente de uma outra pessoa, a gente não sabe até quando a gente vai enxergar, vai falar, vai correr, vai fazer as coisas. A gente tem que viver o hoje. Então, no hoje, eu tô de uma forma, né? Ando, falo e tal. Cara, faça tudo o que você puder fazer nesse período, né? Viva intensamente, vai trabalhar. Ah, vou tomar um remédio. Cara, você não tem efeito colateral, vai trabalhar depois, vai render, vai produzir, entendeu? Porque ficar parado é aquela coisa que as avós antigamente falavam. Cabeça vazia, oficina do diabo, né? A gente só vai pensar coisas ruins. Então, assim, vai trabalhar, vai produzir, vai fazer exercício, vai fazer terapia manual, cara, vai procurar ONGs, vai ajudar os outros, vai ser voluntário para poder a gente se recuperar e ajudar também os outros, né? E é isso. Então, assim, o nada é tão ruim que não possa piorar. Por enquanto, a gente termina na psoríase, tá? E provavelmente desenvolvendo aí uma artrite psoríaca, tendo resultado, começa o tratamento também. É um tratamento que tem que ser bem administrado, porque alguns remédios para psoríase são incompatíveis com o natalizumab, né, que é o remédio que eu tomo, mas as minhas duas médicas são amigas, se conversam. Isso é muito importante, gente, assim, tenham sempre os médicos que um converse com o outro. Não dá para trabalhar separado. Então, assim, eu pedi sugestão da minha neuro para uma dermatologista que ela conhecesse, que fosse confiança dela, que ela tivesse contato, e ela me indicou e ela é especialista em psoríase. Então, para eu tratar, se der positivo mesmo para psoríase, elas vão conversar para ver o melhor medicamento. E é isso. É seguir em frente, esteticamente fica meio feio, porque são lesões na pele, depois mais para frente eu até mostro para vocês. Mas é viver. Feio todo mundo pode ser, né? Agora feliz são escolhas, né? E a minha escolha, vocês vão ver que sempre vai ser feliz. Beleza? De tristeza e de doenças, hoje a gente termina e aí a gente vai começar vídeos aí com coisas mais alegres para incentivar vocês cada vez mais. Qualquer questão, qualquer dúvida, querendo fazer alguma pergunta, querendo também expor o problema de vocês, a dificuldade, cara, escreva aí no canal, coloca aí no nosso canal, ó, eu e a EM, arroba eu e a EM no YouTube. Temos o Instagram, esclerose múltipla eu tenho, ela não me tem. É EM, eu tenho, ela não me tem. E é isso, tá? Vão acompanhando lá que eu vou colocando as coisas que eu faço no dia a dia para tentar incentivar cada vez mais vocês também a fazerem e poderem ser felizes, tá bom? Um abraço e vamos lá, felicidade é tudo, hein? Vamos liberar endorfina. Valeu, tchau, tchau.